Olá, muito bom dia, que bom a gente poder estar aqui nesse nosso primeiro culto do ano. A nossa atividade hoje não é presencial, mas a gente está aqui juntinho, você aí na sua casa, e a gente poder junto adorar, celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo que vem, no dia 8, a gente vai falar depois na hora dos avisos, lembrar, na verdade, a gente vai poder estar junto na primeira dia de ceia, mas hoje a gente está aqui, celebrando o nome de Jesus nesse primeiro dia do ano, e eu quero ler com vocês o Salmo 93, que relembra a gente uma verdade tão preciosa em todo início de ano e que a gente precisa ser sempre a mente e o coração firmes nisso. O Salmo 93 diz: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram seu ruído, os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A gente relembra disso, que o Salmo 93 nos diz: o Senhor reina. De eternidade em eternidade, ele continua sendo rei. Às vezes a nossa cabeça fica confusa em certos momentos da nossa vida. Às vezes você já começou o ano pensando numa situação difícil, complicada, um momento turbulento que você está vivendo, e aí você olha para os céus, dali vem o seu socorro. Você olha para os céus e você lembra que o Senhor reina, que as instabilidades desse mundo, seja elas de que natureza forem, elas não pegam o Senhor de surpresa, porque ele reina desde a eternidade e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com ele nesse momento? Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nesse dia, Senhor, celebrando o teu nome, celebrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Pai, nesse culto, Pai, que prestamos a Ti, cheio de gratidão, Deus, e com essa certeza, Deus, embalados por essa verdade, Senhor, de que o Senhor é Rei, de que não há nada que pegue o Senhor de surpresa, de que não há situação na nossa vida, Senhor, na vida, na existência, Senhor, desse mundo ou do nosso coração, que possa, Senhor, ferir essa verdade, Pai, de que o Senhor é Rei de eternidade em eternidade, e nós te louvamos por isso, e que a nossa confiança esteja no Senhor, que a gente seja, Senhor, constantemente, Senhor, lembrado disso, e a nossa fé possa ser fortalecida, e a nossa vida animada, Senhor, pela Tua presença, porque afinal, Senhor, servimos e somos filhos desse Rei maravilhoso, está sentado no trono, Pai, e detém todas as nações nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que a gente possa te adorar, Pai, em espírito e verdade, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos louvar? Você aí da sua casa, onde você estiver, cante, fale, não apenas acompanhe, mas cante e exalte o nome do Senhor através dessas duas canções que o Dilon e o Lucas prepararam para a gente. Vamos louvar. Vamos louvar juntos? Vem comigo. Venceu a morte, foi exaltado, amor mais forte que o pecado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. A terra treme com seu poder, felizes somos em pertencer ao Rei da glória, ao grande Rei dos reis. Maravilhoso Deus, maravilhoso amor, que se entregou por mim, morreu em meu lugar. Hoje vivo estou, hoje sou livre enfim. Yeah, yeah.
Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele transforma o caos em ordem, nos torna filhos e não mais órfãos. O Rei da Glória, o Rei da Glória, Rei da Justiça e Eternidade, a luz que guia com a verdade. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Vem! Maravilhoso Deus, maravilhoso amor, que se entregou por mim, morreu em meu lugar. Hoje vivo estou, hoje sou livre, enfim. Yeah, yeah. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Rei dos Reis, que venceu a morte e ressuscitou. Digno é o Rei dos Reis, que venceu a morte e ressuscitou. Digno é o Rei dos Reis, que venceu a morte e ressuscitou. Digno é o Rei dos Reis, digno, 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 maravilhoso Deus, maravilhoso amor, que se entregou por mim, morreu em meu lugar. Hoje vivo estou, hoje sou livre, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Yeah. Yeah. Oh. Amém. Quero convidar você a louvar comigo. Vem. Ao teu falar, acalmas a tempestade. Ao teu falar, a escuridão tem seu fim. Ao teu tocar, eu sinto o céu na terra. Ao teu tocar, meus olhos se abrirão, crerá o meu coração. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Ao teu falar, cura as minhas feridas. Ao teu falar, revives o meu sonhar. Ao teu tocar, sinto que és poderoso.
Ao teu tocar, meus olhos se abrirão, crerá o meu coração. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Oh, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Que bonito, hein? Agora, quero você comigo assim. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em Ti. Não há nada como o poder de Cristo. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em Ti. Não há nada como o poder de Cristo. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em Ti. Não há nada, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Oh, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Oh, 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 amém. Vida e fé, a gente continua nesse primeiro culto do ano a nossa série de mensagens. A gente teve um tempão ano passado no livro de Eclesiastes, agora a gente está continuando a nossa série de mensagens no livro de Efésios. Eu quero convidar a você a abrir o livro de Efésios, capítulo 3, e a gente vai ler hoje os versículos 1 a 13. Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações. Por vossa causa, elas são a vossa glória. Palavra do Senhor. Queria começar falando com vocês sobre privilégio. Né? Às vezes essa palavra hoje está tão em moda, falando de privilégio, que a gente enxerga ele, ou às vezes, só de uma maneira positiva, uma maneira negativa, né? Dependendo, às vezes, do nosso ponto de vista e da maneira como a gente está abordando o assunto. Mas eu queria falar da maneira positiva. Se você pudesse, aí, primeiro domingo do ano, né? Primeiro dia do ano, se você pudesse elencar aí quais são os seus privilégios, coisas que você tem, né? Que você desfruta e que são boas. E eu não estou falando aqui agora necessariamente das coisas básicas que às vezes até por causa da nossa própria realidade brasileira são vistos até como privilégio, a gente ter casa, comida e roupa limpa. Não, quero ir um pouquinho além disso, tá bom? Privilégio que a gente tem às vezes de descansar, talvez seja o seu caso aí agora, de descansar num lugar extremamente confortável. É bom, não é? Comer uma comida mais do que saborosa, a gente teve essas 2 semanas, tanto no dia 25, 24, 25, 31, a ceia, tanta coisa boa que esteve ao nosso acesso, isso é bom. E eu não vou levar isso para um lado ruim não, tá? Te dá acesso a alguém que teve acesso, você que teve na verdade acesso, e talvez esteja dando aos seus filhos acesso a uma boa educação, uma educação de qualidade, saúde. Uma roupa diferente, bonita, também chamativa no bom sentido da palavra também. Que legal a gente poder ter essas coisas, passear num dia bonito. Esse é um privilégio que a gente tem e acho que podemos ser unânimes aqui em concordar que nós somos, repetindo a palavra de novo, privilegiados por poder ter tudo isso, desfrutar de tudo isso. E mesmo que tudo que eu falei não seja a sua realidade, talvez parte disso, outras coisas que podem ser até vistas pelos outros menores, mas ainda assim a gente é privilegiado por ter tudo isso. E eu não quero trazer, repito, culpa sobre a sua vida. Porque às vezes a gente vê, pô, eu sou tão privilegiado. Não é questão de culpa aqui agora. Realmente há um reconhecimento de que a gente tem acesso a essas coisas que são muito boas, mas que poucas pessoas têm acesso, e a gente se sente bem com isso, num dia de sol, num dia de praia, ou num dia de frio para aqueles que gostam, né, num hotel, na sua casa, talvez na praia, comendo aquele camarãozinho, relaxando ali na piscina, a gente olha, né, para os céus, e é para Deus, né, que a gente diz isso, olha, que privilégio, que privilégio. E o intuito aqui não é reconhecer essas coisas apenas como privilégios pequenos ou menores ou maiores, mas entender que nós, como cristãos, temos sim, aí sim, privilégios que são de outras grandezas, ainda maiores do que essas coisas que são boas. E Paulo vai falar aqui do seu privilégio, ele vai falar da sua condição, ele vai falar da sua revelação, e ele vai falar da sua missão. E eu entendo, queridos, que quando Paulo fala, na verdade nós entendemos que quando Paulo fala do seu privilégio, ele não está apenas dizendo as coisas da boca para fora, rapaz, tem que escrever uma carta lá para a galera de Éfeso, né, para os Efésios, e eu tenho que contar aqui de uma situação e tentar enrolar eles como se isso fosse algum tipo de privilégio, mas na verdade não é, e não. Paulo está sendo honesto, verdadeiro, é palavra do Senhor, né? E às vezes a gente olha para o tempo de Paulo, e também talvez esteja dizendo assim, Paulo falou dos privilégios que ele vai narrar aqui agora, que a gente vai conversar, porque ele não desfruta o que eu desfruto hoje. Que se Paulo estivesse vivendo hoje o que eu vivo, ele teria visto isso tudo como um grande prêmio de consolação. Se Paulo tivesse a grana que eu tenho. Se Paulo tivesse a oportunidade de viajar, de ter o lazer que eu tenho. Se Paulo vivesse agora no século XXI e tivesse tanta coisa à sua disposição, ele não ia falar da vida dele, do privilégio que ele tem na vida dele, como ele falou aqui nesse texto, mas não é isso. Paulo tinha o coração em Deus, e dele vinha a sua alegria, a sua força e o seu propósito, ao ponto dele se sentir privilegiado por ter as coisas que ele mesmo acaba de narrar aqui. Vamos falar um pouco desses privilégios. O primeiro deles, até já anunciei até os 3 pontos aqui, é a sua condição. E há 2 aqui relatadas nesse texto. A primeira condição dele, olha que loucura, o privilégio dele ser prisioneiro. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ser prisioneiro de Cristo. Gente, é uma loucura a gente entender isso no século XXI como privilégio.
repito, não é nada de errado por si só nisso, mas há alguns problemas, famosos problemas do progresso. Nós vivemos nessa sociedade onde a gente vai evitar o sofrimento a qualquer custo, quando às vezes ele é necessário, a dor a qualquer custo, quando às vezes ela é necessária também. E Paulo vai narrar aqui do privilégio dele ser um prisioneiro de Cristo Jesus, dele sofrer por Jesus Cristo, não apenas nessa carta de Efésios, mas na carta de Filipenses ele fala isso, pois a vós, falando até dos outros, foi dado o privilégio de não apenas crer, e esse a gente entende que é um privilégio, crer em Jesus Cristo, mas também de sofrer por ele. É difícil, eu confesso, é difícil para todos nós entender isso como um privilégio, a gente entenderia como um privilégio de não sofrer. Mas aqueles homens e aquelas mulheres daquele tempo que davam a sua vida por Cristo no meio de um ambiente de perseguição entendiam, e é verdade, como nós entendemos também hoje no século XXI, caso seja o nosso caso, entender toda aquela realidade de sofrimento como sendo coparticipante daquilo que Cristo fez. Ou seja, ele trilhou um caminho, Cristo, e ele me deu o privilégio de trilhar o caminho dele também, seja isso em qual nível for, também, inclusive no sofrimento. E eu acho que a nossa mente precisa mudar muito. Muito mesmo. Quando nós estivermos verdadeiramente centrados em Cristo, vai ser o momento onde a gente vai poder perceber que nós somos privilegiados por sofrer por Ele. Pedro fala isso, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino ou ladrão criminoso, ou como que se intromete em negócios alheios, não é qualquer sofrimento. E bota isso na conta, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, versículos 13 a 16. Eu li os últimos dois, mas dele também fala antes. Alegre-se na medida que vocês são participantes do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Alexa parar. Olha que doideira, no meio da Alexa resolveu falar aqui comigo. Essa deveria ser a nossa posição diária. Não desejosos pelo sofrimento, mas preparados para tê-los em nome de Jesus. Deixa eu só dar um pause aqui para ela. Para não ter que passar por essa vergonha de novo, de ter a Alexa falando aqui. E eu acho que essa deve ser a nossa posição diária, voltando aqui. Não desejosos, repito, pelo sofrimento, mas preparados para tê-lo em nome de Jesus. Deixa eu contar para vocês um breve relato dos irmãos que sofrem por causa de Jesus na Coreia do Norte. Uma idade distante para a gente, mas vale a pena a gente relembrar essa história. Um homem de meia idade é preso depois de a polícia encontrar uma Bíblia na sua casa. Esse é Park. Após ser terrivelmente espancado na prisão, conforme outros prisioneiros libertos testemunharam, Kwon, seu amigo, compartilhou sobre ele. Ele disse: o seu rosto está deformado. Ele nos disse que certamente morrerá. Eu o conheço há muito tempo, disse Kwon a respeito de Park. Quando se converteu a Jesus, ele tomou a decisão de que em algum momento ele morreria por Cristo. Essa é o que ronda todo cristão na Coreia do Norte. Aí ele fala, todo cristão na Coreia do Norte fez essa escolha um dia e tem o espírito de Marte. Se você perder esse espírito por um segundo, você não consegue carregar o fardo de ser um seguidor de Jesus aqui. Ele conta. E essa é a realidade da Coreia do Norte. E precisa ser a realidade da preparação de todo cristão, do enfrentamento da oposição por aquilo que a gente crê. E se por acaso tivermos que sofrer por isso, sigamos em frente, estejamos alegres, privilegiados por estarmos trilhando o caminho de Jesus. Pelo sofrimento, mas também por ser ministro, a sua condição, de ser ministro do Evangelho. Isso não é apenas um título para o pastor, tá bom? Ministro aqui é diácono, no grego, que é servo desse Evangelho. E eu, claro, eu sou pastor e eu sou servo do Evangelho de um jeito. Eu tenho aqui esse privilégio de poder pregar para você a palavra hoje, todo domingo, seja que dia for. Mas todos nós temos o privilégio de, se não for pregar a palavra no culto, cada um do seu jeito, com o seu dom, com o seu ministério, com o seu serviço, todos nós temos o privilégio de contribuir com esse serviço da graça do Senhor. Segundo o dom da graça de Deus que me foi concedido conforme a atuação do seu poder. Veja, é o privilégio de ser um servo desse Evangelho e de poder contar com a ação, a atuação do poder de Deus
para que a nossa atuação seja convertida em alguma coisa espiritual. Você pode dizer isso, gente. Eu não tenho poder nenhum de converter você, de convencer você, de mudar o seu coração. Por mais que eu me esforce aqui a cada semana de estudar o texto, de ler o texto, de tentar ser agradável na minha comunicação, de explicar, de aplicar, eu não posso fazer nada, mas eu sei que a graça do Senhor atua através da minha vida, e não é por mim, para que eu e você sejamos transformadas pela palavra poderosa do Senhor. Essa é a minha função no reino, você tem outro, mas todos nós somos ministros, servos desse evangelho. Prisioneiro do evangelho, servo do evangelho, e ele diz o menor entre todos os santos. Um homem que na sua biografia, Paulo, vai falar do seu pedigree, né? Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Isso pra gente hoje talvez não signifique muita coisa, mas é como se Paulo estivesse falando de toda a sua educação, de todo o seu pedigree, de todo o seu histórico dentro da comunidade de Israel, como sendo alguém importante. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Isso não era nada. Paulo diz, eu sou o menor entre todos os santos. Muitos comentaristas afirmam que talvez essa afirmação esteja ligada ao fato, claro, ao fato dele ser pecador, a gente vai falar sobre isso, mas um dia ele ter perseguido a igreja e ter visto o mal que ele fez aos seus irmãos, ao seu Senhor, porque quem persegue a igreja persegue o Senhor. Paulo repete em Timóteo algo parecido, né? Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15. Mas o fato é que, tendo eu e você um passado bizarro ou não aos olhos humanos, todos nós nos reconhecemos como pecadores. E sermos transformados de menor entre todos os santos, de maior entre todos os pecadores, para sermos ministros do Evangelho, nos dá servos desse Jesus, nos dá a noção de que nós não merecíamos, mas ele nos fez participantes da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. O privilégio de Paulo pela sua condição e o privilégio de Paulo pela sua revelação que foi concedida a ele. Você reparou quantas vezes Paulo, nesse texto, ele usa a palavra mistério? 4 vezes ele usa nesse pequeno texto. 2 vezes ele usa a palavra revelar, que está absolutamente associada à questão do mistério. Revelação e mistério. E que mistério é esse que Paulo está falando aqui? Que mágica é essa? Isso é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Judeus e gentios unidos em Cristo. Abordamos isso no nosso último sermão, quando falando de Efésios, um pouquinho antes do culto das luzes. Você fala, judeus e gentios unidos em Cristo. O Antigo Testamento já não falava que os gentios e os judeus eles conheceriam o Senhor? Howard Henner, que é de um comentarista, ele diz assim, para revelar isso aqui para a gente, né, ou para iluminar isso aqui para a gente. O mistério não é que os gentios seriam salvos, pois o Antigo Testamento deu evidência disso, como eu acabei de falar, mas sim que judeus e gentios crentes são unidos. Esse foi um conceito revolucionário para judeus e gentios. Abordamos isso no último nosso sermão de Efésios, que talvez assim, olha, tudo bem, eles vão conhecer, os gentios vão conhecer a Cristo, que bom, eles vão adorar lá, a gente vai adorar aqui, talvez até de jeitos diferentes, mas quando aqui o mistério é o seguinte, olha, isso tudo faz parte, eles todos estão unidos nessa bênção multiforme, ou multicolorida, que é a igreja do Senhor Jesus. Espera aí, multicolorida, multiforme, é isso mesmo que o texto usa aqui pra gente, essa palavra. A palavra multiforme, a sabedoria multiforme de Deus, que se expressa na igreja neste tipo, você sabe muito bem o que eu estou falando, neste tipo de diversidade, judeus e gentios justos, é para falar dessa palavra, usava para descrever, por exemplo, as flores, os tapetes, que com as suas cores diferentes formavam esse mosaico de beleza que é a igreja do Senhor Jesus. E olha a importância que a gente está aqui, Paulo está apontando aqui. Me senti privilegiado por estar preso, ser chamado, para falar de Jesus, da salvação, e botar aqui no mapa a importância da igreja, que na sua multiforme sabedoria, compostas de judeus e gentios unidos para uma missão. A condição de Paulo aqui, como prisioneiro,
como ministro do Evangelho, o menor de todos os santos. A sua revelação, esse povo vai formar uma igreja santa, unida, judeus, gentios, brasileiros, argentinos, seja lá de que nação for, eles vão formar essa beleza multicolorida, multiforme, no sentido aqui do texto, da graça do Senhor para uma missão. E aqui que talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo, não muito. E foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. A missão de Paulo de anunciar as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Se os homens, quando descobrem uma novidade científica, que talvez seja até descoberta nesse ano de 2023, tenho certeza que a gente vai querer divulgar isso para todo mundo. Algo que seja revolucionário na nossa vida, a gente quer. Às vezes é um aplicativo. Nessa semana mesmo, boa lembrança aqui, veio à minha cabeça, eu faço parte de um grupo do WhatsApp de promoção. E aí, rapaz, eu comprei uma camisa muito bacana por R$30. Eu achei aquilo tão... Falei, gente, por R$30, uma camisa bonita e tudo, não sei o quê. Aí botei lá no meu Instagram, gente, pô, só para divulgar uma coisa ali interessante, bacana. Tem um grupo de promoções que eu faço parte e tal, não ganho nada com isso, repetindo isso 200 vezes para ninguém achar que isso é promoção minha. Cara, faz parte aí, o negócio lotou, bombou. Por quê, gente? Porque é notícia boa, claro. Quem não quer economizar dinheiro, quem não quer comprar uma coisa boa abaixo do preço legalmente... Agora você vê isso, uma coisa simples gera uma repercussão. Talvez um creme novo que mude a sua pele. Talvez uma maneira nova na sua eletricidade dessa casa que vai fazer economizar demais a sua energia. Sei lá, uma cura para uma doença que até o momento a gente não tem ali a solução para isso. A gente vai querer falar, mas Paulo vai falar que a gente tem um privilégio maior de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. John Stott vai falar, comentando esse texto, que fala o que está certo sobre as riquezas de Cristo, que Cristo tem e dá, é que nunca chegaremos ao fim dela. Por isso ele vai usar a palavra insondáveis. É uma riqueza que quanto mais a gente olha, mais a gente apaixona-se. É uma riqueza que quanto mais a gente descobre, mais a gente vê, mais a gente fica extasiado, impactado por ela. Como num diamante com as suas várias facetas e o seu grande valor, a gente descobre ali no Evangelho aquele tesouro. E a gente tem o privilégio de enriquecer a humanidade. As riquezas insondáveis para Cristo. É uma riqueza para mim, é uma riqueza para você, mas é uma riqueza para a humanidade que a gente tem o privilégio de espalhar, de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse mostrar aqui, esse verbo, é iluminar. O privilégio de a gente mostrar as riquezas de Cristo e iluminar esse mundo que vive nas trevas, sem dúvida nenhuma, que vive nas trevas, para que ele possa ser iluminado e descobrir a luz que é Jesus Cristo, a luz desse mundo. Paulo, inclusive, usa essa expressão da questão das trevas e luz, né? Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou nos nossos corações. Para o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele iluminou o meu coração, né? Brilhou no meu coração, iluminou o meu conhecimento para que eu possa entender a glória de Jesus Cristo. Você tem essa riqueza. E conhecer essa riqueza é o mais alto grau de conhecimento da vida. Uma riqueza insondável, infindável. E Paulo diz, eu tenho o privilégio de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo aos gentios. Essa era a missão, o foco de Paulo, anunciar as riquezas insondáveis de Cristo para os gentios. Foco determinado aqui, um chamado que ele estava disposto a perseguir até o fim. Fazer com que esses gentios conhecessem a Jesus Cristo, nem que isso custasse a sua própria prisão, que foi em função disso. Né? Atos 22 diz, a multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso, então todos levantaram a voz e gritaram, tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Atos 22 vai contar um pouco, né, dessa questão da prisão de Paulo em função do seu testemunho aos gentios, do seu testemunho do Evangelho. E para que essa igreja, Paulo aprisionado, para que essa igreja multiforme, cheia da riqueza de Cristo, manifeste a sabedoria de Deus. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora para pensar.
Deus, na sua sabedoria, resolve manifestar a sua sabedoria, não através dos anjos, não através dos poderes políticos, não através de uma grande manifestação. Deus resolveu manifestar a sua sabedoria através da igreja, através de você. Através de nós, a sua igreja, por meio da igreja. Paulo vai inclusive dizer que não é por meio de mim. Deus não resolveu mostrar sua sabedoria ao mundo por meio de Paulo, especificamente. Paulo, vai lá, você é o nosso cara, o nosso camisa 10, vai lá, resolve o problema pra gente, que a gente fica aqui. Não, ele resolveu usar toda a sua igreja para isso. Isso significa nós, isso significa eu e você juntos. E a igreja, ela é central no plano de Deus. Se ela é central no plano de Deus, não a diminua. Se ela é central no plano de Deus, não a manche. Se ela é central no plano de Deus, não a despreze. Se ela é central no plano de Deus, não a coloque como algo secundário. Até eu vejo, até a chegada de pessoas novas à igreja, quando alguém diz assim, olha pastor, eu ainda estou pensando se eu vou me tornar membro. Isso é uma coisa positiva, sabe por quê? Porque se tornar membro de uma igreja não é algo secundário. É algo tão fundamental na nossa vida, a nossa vida em comunidade, a nossa vida de fé, que sim, é de fato um motivo de muita oração e reflexão. Que é algo importante. Não é um clube que a gente vai lá e, me tornei membro, mas achei meio caído, a mensalidade tá cara, vambora, vou sair disso. Não, é diferente. É uma coisa visceral na nossa vida, a nossa igreja. Claro, como uma família a quem eu pertenço, a família da fé, mas também como uma família com quem eu sirvo, de quem nós temos um testemunho. Eu e você, nós temos esse testemunho para mostrar a esse mundo o que é a bondade, o que é o amor, o que é a justiça, o que é o caráter de Deus. E como esse caráter de Deus tem tudo a ver com a humanidade como um todo e com cada coração. Olha o privilégio, olha o privilégio. E Paulo aqui passa a falar não do seu privilégio, mas do privilégio da igreja a que ele serve. O nosso privilégio de testemunhar a esse mundo as insondáveis riquezas de Cristo. E ele colocou isso na sua mão como um privilégio. E ele colocou a sua igreja como portadora disso. Paulo faz até uma afirmação curiosa. Às vezes você olha esse texto, talvez que difícil essa afirmação, né? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Beleza. Aos principados e poderios nas regiões celestiais. Peraí. Manifestado por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Principados e poderios são anjos. E anjos, existem os bons e existem os maus. Anjo não tem isso, é bom e mal, é intercambiável isso, a gente precisa entender o contexto, se é um anjo bom ou se é um anjo mau, a que a Bíblia se refere nos determinados textos. E eu acho que ele está falando, com alguns comentaristas eu concordo, falando dos bons, tendo em vista o quê? Alguns versículos que vai falar desse olhar dos anjos frente ao testemunho da igreja. Lucas 15:10 diz, eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos testemunhando as pessoas que encontraram e entenderam as insondáveis riquezas de Deus e se converteram. 1 Pedro 1,12, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Quando eles falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregavam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Olha que coisa tremenda, os anjos ansiando observar a pregação do Evangelho, de tão rica, de tão verdadeira, de tão poderosa, de tão transformadora que ela é. O privilégio da missão de Paulo é agora o privilégio da missão da igreja. Se você acha que essa vida está cansativa, chata, que talvez você não tenha muitas metas para o ano de 2023, lembra disso. Que Deus te chamou para uma coisa maravilhosa, para você fazer parte dessa missão, de manifestar ao mundo a riqueza de Jesus. Que privilégio ele teve. Que privilégio nós temos, eu e você. Mesmo sendo tão pecadores, podemos sermos chamados
como ministros de Deus e a sofrermos como Cristo. Privilégio. Que privilégio ele teve e que nós temos de conhecer a revelação de Deus, que ele forma essa igreja multiforme, onde gentios e judeus, brasileiros, qualquer outra nacionalidade, forma esse santo mosaico para proclamar a verdade de Deus. Que privilégio ele teve, que privilégio nós temos de termos uma missão nesse mundo, de mostrarmos as riquezas de Deus no nosso testemunho, nas nossas ações, nas nossas palavras, para que esse mundo que precisa dessa riqueza de Jesus conheça esse Cristo e esse crucificado. Que Deus te abençoe. Feliz 2023, cheio dessa verdade, cheio da riqueza de Jesus Cristo, para que enche, transborde o seu coração, para que você também mostre a esse mundo essa riqueza maravilhosa de Jesus através da sua vida, palavra e ações, e o privilégio de sofrermos e crermos nesse Evangelho, ancorados nessa igreja multiforme do Senhor. Deus te abençoe, tá? Feliz 2023. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos pela bênção da tua companhia com a gente nesse ano. Louvamos o teu nome, Deus, porque o Senhor nos dá, Senhor, o privilégio, Senhor, a honra, a bênção, Senhor, de podermos, ó Deus, sermos participantes da missão do Senhor, sofrendo por ti, carregando, ainda que sendo os maiores dos pecadores, o menor dentre todos os santos, carregando, Senhor, no coração a graça e o privilégio, Senhor, de sermos ministros, servos do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por fazermos parte, Senhor, dessa igreja que o Senhor nos fez fazer, Pai. O Senhor nos chamou para fazermos parte dessa comunidade, Pai, onde gente de diferentes nacionalidades, condição financeira, Pai, passados, ó Deus, questões da sua vida, arcabouços culturais, ó Deus, a gente convive ali com uma convicção que nos une, que nós fomos chamados para sermos essa família centrados em Jesus Cristo, que Ele que morreu por nós, ressuscitou por nós, nos quer unidos para a glória dele. Senhor, obrigado por isso, Pai, obrigado por a gente poder ter esse privilégio da missão, de conhecermos essa riqueza e de espalharmos esse tesouro, Senhor, nesse mundo, espalharmos esse tesouro na nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para onde for, Pai. Poder falar desse tesouro maravilhoso, enriquecer a vida das pessoas, a mostrar a beleza de Cristo, a beleza do Senhor, a beleza da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos impulsione cada vez mais, a Deus, com um coração festivo e alegre e privilegiado a falarmos dessa riqueza maravilhosa, das quais até os anjos veem, olham e testemunham, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pai, cuida da gente nesse ano, cuida da nossa igreja, cuida de cada família, de cada casamento, de cada vida, Senhor, aqui. Se alguém aqui ouviu essa mensagem, ainda não conhece Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, ó Pai, possa com a tua graça salvadora transformar, converter, salvar esse coração. Ele seja hoje, Senhor, nesse dia enriquecido, Pai, por Cristo Jesus. É a nossa oração em nome dele. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, tá? O único aviso aqui, semana que vem, dia 8 de janeiro de 2023, é o nosso primeiro culto presencial, 11 horas, tá bom? Já todo mundo lá junto, a Liga da Aventura, nós também os adultos juntos louvando e engrandecendo ao Senhor, teremos a ceia do Senhor sendo celebrada aí nesse dia e continuaremos aqui a exposição do livro de Efésios. A gente espera lá. Se você assistiu aqui, esse culto não nos conhece, nosso endereço é Rua Marquês de Abrantes, 88, Sobreloja, ali no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Deus te abençoe. Até domingo que vem.